Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Eu estou bem também. É um trava-língua, né? Estou bem também. Mas vamos para mais uma semana de aula, né? Hoje é 26/5/2020, terça-feira, e vamos para mais um dia de aula. Começamos essa semana super bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, espero que a mamãe, o papai, a vovó, todos estejam muito bem, tá certo? E vamos aqui, continuando, orando para que esse vírus, né, vá embora logo, que Deus, pela sua misericórdia, nos ajude e que essa tempestade passe logo, né? Para que a gente possa estar juntos novamente. Estou morrendo de saudades de todos vocês, tá certo? Estarmos juntos no nosso dia a dia, na nossa correria boa, né? E dizer que eu amo muito vocês, tá? Beijo no coração de cada um e que Deus abençoe. Mas agora, vamos para a nossa aula. Hoje, antes de começar a aula, como a gente havia combinado, nós vamos começar com o nosso paradidático. E esse paradidático é lindo, né? Balançando Sonhos é o título. Não sei se vocês já leram, que a gente já tinha até comentado sobre ele na sala, né? Balançando Sonhos, um texto de Salvador Barleta, né? Com ilustrações de Félix Reiners, está aqui, o ilustrador, que é a pessoa que faz as imagens, os desenhos, as ilustrações, né? É uma história linda de um menino magrinho que fica nos cantinhos, ele é tímido, ou será que ele não fala muito por algum outro motivo? Não sei, é o que a gente vai descobrir nessa leitura lindíssima. Vamos lá? Ler um pouco? Ó, página 3 do nosso paradidático começa com uma imagem linda, que eu tenho certeza que se vocês não viveram, né, essa época aí, não vivem, mas os pais de vocês já aproveitaram muito um balanço assim feito na árvore, e é lindo, é muito bom. E começa assim: o balanço é feito de corda e restos de caixotes de uvas, daqueles comprados na feira. O pé de goiaba tenta vencer o tempo. O pátio, que fora de terra batida, agora é de cimento. E as raízes da goiabeira, cobertas por ele, teimam em torná-lo um vulcão em erupção, querendo respirar, lutando contra o progresso. Balançar sonhos não é tarefa tão fácil assim para o velho balanço e para a velha goiabeira. Mas lá estava ele, um menino magrinho, cabelos curtos, balançando seus sonhos. O corpo rodopiando no ar, levando-o a terras distantes, de duendes, bruxas, crianças que voam, bichos que falam, fadas, rainhas, reis, castelos e muito mais. Ou seja, a imaginação dele ia longe, né? Lá no balanço, que delícia. Ao sair do balanço, seu corpo estava tonto de um prazer que ninguém explica. Hora de ir para a cama e partir para novos sonhos. Não aqueles inventados por nossa imaginação, e sim aqueles que não sabemos por que acontecem. Olha que linda essa imagem. Muito lindinho. Seguimos. Página 6. O menino magrinho é gordo de imaginação. E quando um lápis cai em suas mãos, acompanhado de um pequeno pedaço de papel amarelado pelo tempo, ou com aquele cheirinho de brinquedo novo, ganha vida. Seus personagens são verdadeiros. Afinal de contas, eles nascem de um balanço em movimento. Todos acham o menino diferente. Ele é quieto e tem o costume de se esconder atrás das portas. Quando alguém chega à velha casa, rodeada de abacateiros, coqueiros, uma acácia e a velha amiga goiabeira. Em épocas de frutos, ela perfuma o pátio, atraindo pássaros de todos os lugares em busca de um belo galho para dar prosseguimento à vida com seus ninhos de esperança. Olha aqui, já imaginou? No período de frutos, né? Na estação própria dessa árvore, cheio de pássaros, ninhos, todos comendo, lindo, né? E aí tá mostrando o menino fazendo os seus desenhos.
que ele gosta muito de desenhar, né? Página 9. Mas ao mesmo tempo, ele é muito engraçado e gosta de imitar os personagens de desenhos animados. Acredito que se esconde por pura timidez, ou quem sabe, apenas para ver as pessoas como elas realmente são. A sua família é grande, vários irmãos, todos bem parecidos e também diferentes uns dos outros. Afinal, cada um tem o seu sonho. O mais especial de todos é o mais velho. Apesar de não falar e depender de todos para algumas tarefas, é capaz de fazer cada um pensar na vida de uma nova forma. Será que tem um irmão dele? Vamos lá? E aí a gente vai parar aqui na página 11 hoje, mas vamos na 10. No balanço, ele pensa alto. Se meu irmão falasse, qual seria sua primeira palavra? O que deve pensar de cada um de nós? O que pensa a respeito daqueles que se assustam quando o veem? O que pensa a respeito de nossos amigos? Qual será para ele o significado da vida, do amor? E aí eu esqueci de mostrar, né? Essa imagem da família dele, né? O menino, a mãe, o pai, a irmã e o irmão, né? Tá aqui o irmão, a mãe e a irmã, certo? Vamos lá. Página 11. Na verdade, não percebemos o quanto o silêncio é importante e nos faz pensar, refletir, buscar novos caminhos, ser mais observadores, dar mais importância a um pequeno detalhe do que ser a solução de um problema ou, quem sabe, um novo caminho de luz. Então, é muito bom aquele momento que a gente fica em silêncio, só com a gente, pensando na vida, não é? E a gente vai terminar aqui, na parada na página 11. E aí, próxima aula, a gente continua, tá bom? A nossa leitura, ok? E aí, agora a gente vai para o livro, só que hoje vamos para o livro de gramática, tá? Peguem aí o livro de gramática. Pegaram? Livro de gramática, página 36 do nosso livro de gramática. Vamos relembrar a sílaba tônica. Estão com ele aí? Sílaba tônica. Página 36. Na página 36, tem uma leitura. E aí ele diz assim, leia o verbete do dicionário a seguir. Verbete é aquele conjunto de significados que uma palavra tem. Aí ele mostra aí a palavra água. E aí tem a separação de sílaba, água. E diz que essa palavra água é um substantivo feminino. Líquido, sem cor, cheiro, nem gosto. E fundamental para todos os seres vivos, tá? A definição de água. A maior parte da superfície da Terra está coberta por água. Ele está dando uma frase utilizando essa palavra, ok? E aí está de onde foi tirado, mais embaixo está dizendo de onde foi tirado, do Dicionário Didático Básico de Língua Portuguesa. As informações mais embaixo desse dicionário. Mais embaixo, fora do quadro, ele diz assim, todas as palavras apresentam uma sílaba pronunciada com mais força. Observem essas palavras. E aí, o livro dá umas palavras que foi retirado desse verbete. Maior. Aí ele separa. Maior. A sílaba tônica é justamente o or. É a sílaba mais forte. Muito bem. Palavra água. A sílaba tônica é o A. É isso? É a pronunciada com mais força. E a palavra líquido. Líquido. A sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, é o li. Muito bem. E aí no quadro explicativo ele diz que a sílaba pronunciada com mais força do que as demais é chamada, ou vai ser chamada de sílaba tônica. Chama-se sílaba tônica. Tá? Então, o que seria sílaba tônica? É aquela sílaba pronunciada com mais força do que as outras sílabas. Ok, gente? Muito bem. Lembraram aí, né? Seguindo, diz assim. A sílaba tônica pode ser acentuada graficamente ou não. Receber o acento circunflexo, acento agudo ou não. Mas toda palavra vai ter a sílaba mais forte. Tá certo? Exemplos.
superfície, a sílaba tônica fi, parte, a sílaba tônica par. E aí tem o acento gráfico na palavra superfície e não tem na palavra parte. Porém, as duas palavras vão ter a sílaba mais forte, uma sílaba forte, mais forte que a outra. Seguindo, diz assim: a sílaba tônica pode aparecer em posições diferentes nas palavras. Por exemplo, a palavra favor, a sílaba tônica aí, vor, é a última sílaba. Amigo. E aí, não esqueçam que a gente sempre conta de trás para frente, que a gente já falou isso em outras aulas, não foi? Muito bem. A palavra amigo, a sílaba tônica é o mi, então a sílaba tônica é a penúltima. E a palavra fantástico, contando de trás para frente, última, penúltima, antepenúltima. É a palavra, a sílaba tais, fantástico. Então, tais é a sílaba tônica, é a antepenúltima aí nessa palavra, ok? Última, penúltima, antepenúltima. Não esquece disso. Contando de trás para frente. Muito bem. Dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Gente, agora aqui a gente está classificando de acordo com a sílaba tônica, não de acordo com a quantidade de sílabas, tá? Que a gente já viu anteriormente a classificação dependendo da quantidade de sílabas, que é quando tem uma sílaba só, ela é monossílaba. Lembra disso? Quando tem duas, dissílabas. Quando tem três sílabas, trissílabas. Quando tem 4 ou mais polissílabas. Porém, aqui agora, nesse conteúdo, a gente está falando em relação à sílaba tônica, a sílaba mais forte, tá certo? Então, em relação à sílaba mais forte, a sílaba tônica, dependendo da posição, do lugar em que está a sílaba tônica, as palavras vão se classificar em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Oxítona, quando a sílaba tônica for a última, contando de trás para frente. Não esquece nunca disso. Paroxítonas, quando a sílaba tônica for a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Tá certo? E aí dá exemplos. Por exemplo, de oxítonas. Animal, mamão, papel, giló. São exemplos de palavras oxítonas. Ou seja, que a sílaba tônica ou sílaba mais forte é a última, tá? Exemplos de paroxítonas: amizade, mala, colega, caráter, que a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona também tem exemplos: sábado, mágico, número. Todas essas palavras, a sílaba tônica está na antepenúltima posição. Logo, ela é proparoxítona, certo? E aí traz um recadinho aí nesse quadro verde, um lembrete. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá certo? Vamos lá. Depois de tudo isso, tem a atividade. A atividade que a gente vai fazer começa na página 37 e 38, em relação à sílaba tônica. E aí depois a gente vai fazer a 39 e 40, que é em relação à ortografia. Palavras escritas com a família ar, er, ir, or ou ur, tá? Vamos lá. Página 37 diz o seguinte: circule a sílaba tônica de cada palavra, ou seja, vai ler e vai pronunciar, fala em voz alta, veja qual é a sílaba. A gente não precisa fazer muita força, só fala. Aquela que for mais forte, você circula a sílaba, tá? O segundo quesito pede para você completar aqui o quadro justamente com as palavras da atividade 1. Você vai observar as palavras da atividade 1 e vai colocar no lugar correto. As que forem oxítonas, coloca de um lado, em uma coluna. As que forem paroxítonas, no meio, e as que forem proparoxítonas, aqui na outra coluna. Certo isso? Seguimos. Terceiro quesito diz assim: escreva as palavras no quadro de modo que as sílabas tônicas fiquem no espaço destacado. Ou seja, você vai pegar as palavras, por exemplo, lençol, você vai separar ela em sílabas. Porém, a sílaba tônica tem que ficar nesse quadro destacado que está pintado aí, tá certo? Todas essas palavras você vai separar nos quadrinhos e a sílaba tônica tem que ficar no quadrinho pintado, tá certo? Por exemplo, lençol.
Qual é a sílaba tônica de lençol? A última, né? O sol. Portanto, essa última sílaba tem que ficar nesse quadrinho que está pintado. Ok? Vamos para a página 38. Quarto quesito diz assim. Classifique as palavras quanto à tonicidade, ou seja, a sílaba tônica. As palavras que forem oxítonas, você vai colocar no quadro aí, no quadradinho número 1. As palavras que forem paroxítonas, número 2. E as que forem proparoxítonas, número 3. Tá? Em cada quadrado. Por exemplo, jacaré, a sílaba tônica, o ré no final. Se é a última, ela vai ser oxítona, exatamente. Que número você vai colocar aí no quadrado? Muito bem. Número 1. Entenderam como é esse? Simples, não é? Podem me seguir. O quinto quesito diz, leia as afirmativas e escreva a letra correspondente em cada quadro. Ele traz 3 afirmações. Ó, letra A. As palavras oxítonas podem ser acentuadas graficamente ou não. Letra B. Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Elas podem ser acentuadas ou não. Letra C diz, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. O que ele quer que você faça é o seguinte, você vai ler as palavras de cada quadro e vai verificar qual é a que se encaixa em cada afirmação dessa. Por exemplo, o primeiro quadro, a palavra sorvete, aí ele separa e marca a sílaba tônica. Automóvel, bicicleta. Essas palavras aqui, de acordo com sua separação, com a sua sílaba tônica, se encaixam em qual dessas 3 afirmações? A, B ou C? Você vai observar e colocar aí nesse quadradinho pequeno que tem em cima. Você vai botar. Se encaixar na afirmação da letra A, você coloca a letra A. Se encaixar nas afirmações da letra B, coloca na letra B. E se encaixar nas afirmações da letra C, coloca a letra C. Ok? Seguimos. Sexto quesito diz assim. Em cada sequência, há uma palavra cuja classificação é diferente das demais. Ou seja, todas as palavras têm uma classificação. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Todas essas palavras vai ter uma classificação só. Exceto uma palavra. Qual é essa palavra que não se encaixa ali na mesma classificação das outras? Você vai descobrir qual é essa palavra, vai circular, depois vai escrever ela na linha e dizer qual é a classificação dela. Por exemplo, todas as palavras são oxítonas, menos uma. Aí você vai pegar essa que não é, vai circular, na linha de baixo você vai escrever ela e vai dizer se é o paroxítona, se é proparoxítona, ok? Sétimo quesito, você vai pintar a sílaba tônica de cada palavra. Vai ver aí as palavras, e ela já está separada, né? As palavras já estão separadas. E você vai marcar, pode marcar com X, pode pintar. Não, está pedindo para pintar. Você vai pintar assim, pode ser com lápis de cor, pode ser com o próprio lápis grafite. Vai pintar qual é a palavra, qual é a sílaba tônica. Certo, gente? Ok? E aí a gente encerra esse exercício das classificação da sílaba tônica, tá? E agora a gente vai para a página 39. 39. Palavras com ar, i, or ou ur. E vocês vão fazer essa atividade também, que é para escrever corretamente as palavras, tá certo? É uma atividade bem simples, mas é mais para a gente memorizar a correta escrita das palavras. Por exemplo, o primeiro quesito, você vai completar as palavras colocando ar, or, i, or ou ur. Uma dessas sílabas da família, tá? O segundo quesito você vai pintar. Vai pintar de lilás aí, né? Roxo. A consoante R em início de sílaba. Tá? De vermelho, onde a consoante R estiver no final da sílaba. Como, por exemplo, a palavra porco. Não é no final da palavra, não. É no final da sílaba. Tá? E de amarelo, onde a consoante R estiver no início da sílaba. Como, por exemplo, a palavra melro. Mel é uma sílaba, ró é outra. Então, o ró está no início da sílaba, tá? Terceiro quesito. Você vai ordenar, as palavras estão embaralhadas, as sílabas estão embaralhadas. Você vai organizar as sílabas e vai formar as palavras.
Depois que você formar as palavras, lá na outra linha você escreve qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ok? Virou página 40, você vai completar a cantiga com as palavras de acordo com as dicas. Observação, todas as palavras têm letra R. É uma cantiga popular, né? Tá bem fácil essa daí. E aí ele traz algumas indicações abaixo da música, da cantiga. Palavra iniciada por M e terminada em Dó. Na letra A, que seria a primeira ali. Por exemplo, jacaré foi no... Aí é uma palavra que é iniciada por M e terminada em Dó. Local onde são vendidos os alimentos. Que local é esse? Começa com M, termina com Dó e é vendidos os alimentos. Você vai seguindo essas dicas e vai completando a cantiga, certo? Quinto quesito e último, você vai completar aqui no diagrama os nomes dessas imagens, tá certo? Vai olhar o nome das figuras, observar com atenção e completar o quadro aqui do diagrama. Ok, gente? E é isso. A gente volta daqui a pouco com a nossa correção. Beijos, fiquem com Deus, boa aula, boa atividade.